Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao podcast da turma. Eu sou Ezequiel Freitas e neste 21º episódio, juntos vamos conhecer um pouco da terapia cognitivo-comportamental, ou, para os mais íntimos, a TCC. Esse é o primeiro de 2 episódios sobre o tema. Portanto, agora abordaremos os conceitos básicos, a análise funcional, os pensamentos automáticos e como ela age em situações de depressão. No próximo episódio, que saindo essa semana, será abordado a ansiedade, suicídio e a TCC com crianças e adolescentes e a sua terceira onda. Você pode nos encontrar em diversas plataformas, como no Deezer, Amazon Music, YouTube e no Spotify. Para isso, basta conferir o link no nosso Instagram, que é o @podcastdaturma, tudo junto. Por lá, você pode compartilhar suas impressões e ficar por dentro das atualizações e publicações de novos episódios. Espero também que considere nos seguir. Você gosta do podcast da turma e quer nos ajudar a produzir mais conteúdo de qualidade? Para isso, basta compartilhar com colegas e amigos e assim conseguimos alcançar mais pessoas. Sua ajuda é muito bem-vinda. Vale mencionar que essa produção é realizada por graduandos em psicologia que compartilham conosco suas interpretações e pesquisas acerca do tema abordado. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Olá, eu sou a Bárbara Mecaro e hoje apresentarei para vocês sobre os princípios básicos da terapia cognitiva comportamental, a TCC. A TCC tem raízes antigas em filosofia, como o budismo, que já destacavam o papel dos pensamentos de forma como lidamos com a realidade. Aaron Beck foi a primeira pessoa a desenvolver completamente teorias e métodos para aplicar as intervenções cognitivas e comportamentais a transtornos emocionais. Paralelamente, abordagens comportamentais focavam na mudança de comportamentos observáveis. Com o tempo, ocorreu a integração entre a abordagem cognitiva e a comportamental, formando a TCC. A TCC parte do princípio de que pensamentos influenciam emoções e comportamentos. Comportamentos também influenciam em pensamentos e emoções. Um exemplo de forma clara é: uma pessoa ansiosa pensa, vou passar vergonha, sente medo, evita a situação, reforça a crença negativa e mantém um ciclo. Esse modelo ajuda a identificar pontos de intervenções terapêuticas em qualquer um dos 3 elementos para quebrar o ciclo disfuncional. Essa interação constante entre cognições, afetos e ações é o núcleo de modelo cognitivo comportamental. Beck propõe que os processos cognitivos ocorrem em 3 níveis. O primeiro é o nível consciente, pensamentos racionais e deliberados usados para planejar e avaliar situações. O segundo nível envolve os pensamentos automáticos, que surgem de forma rápida e geralmente não são analisados de maneira racional, mas têm uma grande influência sobre as emoções. O terceiro nível refere-se ao esquema ou crenças nucleares, estruturas cognitivas profundas e duradouras formadas a partir de experiências de vida, que moldam a interpretações e padrões de comportamento. Na terapia, o foco é tornar os pensamentos automáticos mais conscientes em identificar os esquemas disfuncionais que sustentam padrões problemáticos. Um elemento central da TCC
é o reconhecimento e a modificação dos chamados erros cognitivos ou distorções cognitivas. Entre as principais estão a abstração seletiva, que é focar no negativo e ignorar o restante. A interferência arbitrária é tirar conclusões sem prova. E a supergeneralização é generalizar um evento isolado para tudo. A maximização e a minimização, exagerar ou diminuir fatos importantes. Personalização é culpar-se excessivamente por eventos externos. E os pensamentos absolutistas é ver as coisas de forma tudo ou nada. Reconhecer esses erros é o primeiro passo para questioná-los e modificá-los. Resumindo, a TCC é uma das formas mais amplamente praticada de psicoterapias para transtornos psiquiátricos. Essa abordagem de tratamento se baseia em preceitos sobre o papel da cognição no controle das emoções e comportamentos humanos identificados. Os construtores que definem a TCC foram desenvolvidos por Aaron Beck e os outros psiquiatras e psicólogos influentes a partir dos anos de 1960. Foi baseada por grande quantidade de pesquisas que examinaram suas teorias básicas e mostraram uma grande eficiência no tratamento. O processo de aprendizagem para se tornar um terapeuta cognitivo-comportamental qualificado envolve estudar as teorias e os métodos básicos, examinar os exemplos de intervenções da TCC e praticar essa abordagem de tratamento com o paciente. Nesse primeiro capítulo, aprendemos sobre os conceitos centrais da TCC como um modelo cognitivo comportamental, a importância de reconhecer e modificar os pensamentos automáticos e a influência dos esquemas no processamento de informações. Esses conceitos são a base para as técnicas terapêuticas que visam identificar, questionar e modificar os padrões disfuncionais para promover uma mudança emocional e comportamental naquele paciente. Espero que eu tenha contribuído na aprendizagem da turma e até logo! Oi pessoal, eu sou a Camila Rodrigues e hoje eu vim falar sobre análise funcional, o que ela é e por que ela é tão importante e como ela funciona dentro da terapia cognitiva comportamental. Sabe quando a gente reage de um jeito e depois pensa, meu Deus, por que eu fiz isso? Pois é, a análise funcional na TCC ela é justamente o processo de entender por que reagimos assim, o que estava acontecendo, o que a gente pensou, o que sentiu e como o corpo respondeu. Na TCC, essa análise é como um mapa do comportamento humano. Ela ajuda a entender que entre o que acontece e o que fazemos existe sempre um pensamento, e é esse pensamento que dá sentido à situação. Não é o evento em si que nos faz sentir mal, mas a forma como interpretamos o que aconteceu. A análise funcional do TCC é bem parecida com a da análise do comportamento, só que um pouco mais ampliada. Enquanto na análise do comportamento o foco está apenas no comportamento e nas consequências, na TCC o olhar é mais completo. A gente também considera o que a pessoa está pensando, o que ela sente emocionalmente e como o corpo reage fisiologicamente. Ou seja, na TCC não analisamos só o comportamento visível, mas todo o processo interno que acontece antes dele. Para quem é assistente terapêutico e já trabalhou com ABA, provavelmente vai entender bem essa lógica, porque a base é bem parecida, mas mesmo que você não seja, dá para compreender com facilidade, já que o foco é justamente entender o comportamento humano de forma prática. Bom, na prática, a análise funcional dentro da TCC é organizada em 4 partes. A primeira é a situação, ou seja, o que aconteceu, o gatilho que iniciou tudo. Depois vem os pensamentos automáticos, aqueles famosos pensamentos intrusivos, sabe? Que são aquelas frases rápidas que passam na cabeça e que muitas vezes nem percebemos. Em seguida vem a emoção e a reação fisiológica, o que sentimos e como o corpo reagiu. E por último, o comportamento, que é o que a pessoa faz ou deixa de fazer depois de tudo isso. Esses 4 blocos formam um ciclo que a gente analisa em sessão e quando o paciente entende esse processo, tudo começa a ficar com muito mais sentido.
E uma dica, para entender bem como isso funciona, vale muito a pena treinar fazendo o modelo da análise funcional à mão. Pegar uma situação do dia a dia, desenhar os 4 blocos e tentar identificar o que você pensou, o que sentiu, como o seu corpo reagiu e o que você fez depois. Quando a gente coloca no papel, tudo fica mais claro. Bom, agora para fazer sentido e para deixar mais fácil de visualizar, eu vou contar um exemplo prático. Imagina a Juliana, uma mulher de 28 anos, que chega à terapia dizendo que sempre se sente um peso nas relações. Um dia ela manda mensagem pro namorado, ele visualiza e não responde. Essa é a situação, o gatilho. Logo em seguida vem os pensamentos automáticos. Ele deve estar cansado de mim, eu sempre estrago tudo. Esses pensamentos despertam a emoção de tristeza e medo de rejeição. No corpo, ela sente o coração acelerar, um aperto no peito e vontade de chorar. Essas são as reações fisiológicas. E aí entra o comportamento. Juliana começa a mandar várias mensagens seguidas, insistindo para ele responder. Quando ele finalmente responde, mas de forma seca, ela acaba discutindo com ele. E depois ela se sente culpada e se isola, reforçando ainda mais aquele ciclo de sofrimento. Quando a gente analisa tudo isso junto, percebe que o comportamento da Juliana não surgiu do nada. Por trás dele existe uma crença central, a de que ela não é digna de ser amada, e essa crença faz com que qualquer sinal de distância seja interpretado como rejeição. A partir disso, o trabalho na TCC é reconhecer e questionar esses pensamentos automáticos, ajudando o paciente a desenvolver interpretações mais realistas e equilibradas. É um processo de reconstrução, de olhar para dentro e pensar: será que o que eu estou sentindo é fato ou é só a minha interpretação sobre o que aconteceu? Na TCC, a análise funcional é utilizada principalmente no início do processo terapêutico, durante a avaliação e conceituação de caso. Ela serve para que o terapeuta compreenda como o paciente funciona, quais são os gatilhos, os pensamentos e emoções mais frequentes e quais comportamentos estão mantendo o sofrimento. Ela também é utilizada ao longo das sessões, sempre que surge um novo episódio ou uma situação emocional importante. Assim, o paciente aprende a reconhecer seu próprio padrão de funcionamento e ganha mais autonomia para lidar com ele. A análise funcional é importante porque guia toda a intervenção na TCC. É a partir dela que o terapeuta consegue identificar quais pensamentos precisam ser reestruturados, quais crenças estão por trás dos comportamentos e quais estratégias podem ser mais eficientes para cada pessoa. A terapia cognitivo-comportamental, ou simplesmente TCC, é uma das abordagens psicoterápicas mais difundidas e empiricamente validadas na atualidade. Desenvolvida na década de 1960 por Aaron Beck, surgiu a partir da observação de que os pacientes depressivos apresentavam padrões específicos de pensamento, interpretações distorcidas da realidade, que influenciavam suas emoções e comportamentos. Beck propôs que o sofrimento emocional não é causado diretamente pelos eventos, mas pelas interpretações que fazemos desses eventos. Em outras palavras, o modo como pensamos molda o modo como sentimos e agimos. Ao longo desse episódio, vamos compreender os fundamentos do modelo cognitivo, as características da relação terapêutica baseada no empirismo colaborativo e a estrutura que organiza o processo de mudança na TCC. Pois então, o modelo cognitivo, que é o alicerce conceitual da TCC. Ele parte da hipótese de que as emoções e comportamentos resultam da interpretação que o indivíduo faz das situações e não das situações em si. Quando essas interpretações são distorcidas, tendenciosas ou baseadas em crenças desadaptativas, surgem emoções disfuncionais, como ansiedade, culpa, raiva ou desesperança, e comportamentos que reforçam o sofrimento. A estrutura do modelo cognitivo pode ser visualizada como uma cadeia de eventos: situação, pensamento automático, emoção, comportamento, consequência fisiológica e cognitiva. Cada elemento está conectado e retroalimenta o outro. O objetivo da TCC é interromper esse ciclo, ajudando o paciente a identificar e modificar seus pensamentos automáticos e as crenças mais profundas que o sustentam. Crenças e níveis cognitivos, iniciando pelas crenças centrais,
que são as estruturas cognitivas mais profundas, as verdades absolutas, formadas na infância e reforçadas ao longo da vida. Elas dizem respeito à visão de si mesmo, dos outros e do mundo. Por exemplo, sou incapaz, não mereço amor, as pessoas sempre me abandonam. Essas crenças tendem a ser globais, rígidas e resistentes à mudança. Agora, as crenças intermediárias derivam das crenças centrais e se expressam por meio de regras, atitudes e suposições. As regras, como por exemplo, eu devo agradar a todos para ser aceito. As atitudes, é terrível decepcionar alguém. E as suposições, se eu falhar, ninguém vai me respeitar. Essas crenças intermediárias atuam como pontes cognitivas entre a crença profunda e o pensamento automático, que estes são manifestados superficialmente, rápidas e involuntárias das crenças, costumam aparecer em situações específicas e provocam reações emocionais imediatas. Por exemplo, ela não respondeu minha mensagem, então devo ter feito algo errado. Vamos para um exemplo ilustrativo. Imagine alguém com uma crença central: sou incompetente. Sua crença intermediária pode ser: se eu não entendo algo perfeitamente, então sou burro. Ao tentar ler um livro difícil, surge o pensamento automático: isso é complicado demais, nunca vou entender. Esse pensamento gera tristeza, tensão abdominal e o comportamento de fechar o livro, reforçando o ciclo de evitação. A intervenção da TCC se dá justamente nesse ponto, identificando, testando e reestruturando o pensamento automático, mostrando que ele é apenas uma hipótese e não um fato. Temos um estudo de caso que foi apresentado no material, que é o caso Sally. Sally, uma estudante de 18 anos, procura terapia por apresentar tristeza, ansiedade, solidão persistente desde o início de sua graduação. Seu diagnóstico era de episódio depressivo maior moderado. Sally cresceu em um ambiente altamente crítico, comparada constantemente ao irmão e recebendo poucas validações positivas da mãe. Isso contribuiu para o desenvolvimento de crenças centrais como sou inferior, não sou bobo bastante e os outros são melhores que eu. Para comparar essa visão negativa de si, Sally desenvolveu regras rígidas. Por exemplo, eu devo ser excelente em tudo que faço e desperdiçar meu potencial é imperdoável. Inicialmente, essas regras a faziam funcionar bem, pois a levavam a estudar e se esforçar. Contudo, sob estresse, as mesmas crenças se tornaram disfuncionais. Por exemplo, jamais serei boa o suficiente, não adianta tentar. Os pensamentos automáticos negativos emergiam em momentos críticos, como ao preparar um trabalho acadêmico. Vou fracassar, todos vão perceber que sou incapaz. A intervenção terapêutica envolveu reconhecer esses pensamentos automáticos, questionar suas bases e substituí-los por interpretações mais realistas. O terapeuta, adotando o empirismo colaborativo, guiou Sally a realizar experimentos comportamentais, testando suas previsões de fracasso em situações concretas. Aos poucos, Sally passou a perceber que sua autocrítica era exagerada e que sua performance era compatível com as exigências acadêmicas. Essa experiência empírica consolidou novas crenças como posso aprender aos poucos, errar não me torna incapaz. Agora vamos falar um pouco mais sobre a relação terapêutica, o empirismo colaborativo em ação. A TCC entende que a mudança cognitiva é favorecida por uma relação terapêutica sólida, baseada em colaboração, empirismo e respeito mútuo. O termo empirismo colaborativo descreve essa parceria ativa. Terapeuta e paciente trabalham juntos, como cientistas, testando hipóteses, observando resultados e revisando interpretações. O terapeuta não é uma autoridade que impõe verdades, mas um facilitador que ajuda o paciente a enxergar as suas próprias distorções e desenvolver autoconhecimento.
componentes da relação terapêutica eficaz. A empatia, colocar-se no lugar do paciente sem perder a objetividade clínica, compreender o que ele pensa e sente. Autenticidade, comunicar-se de forma honesta, emocionalmente presente e sem artificialidade. Afeto regulado, equilibrar envolvimento emocional e neutralidade técnica. Atividade terapêutica. O terapeuta da TCC é ativo, estrutura sessões, ensina habilidades, faz perguntas socráticas e propõe tarefas. Humor terapêutico. Quando bem utilizado, ajuda a flexibilizar padrões rígidos e humaniza o processo. Sensibilidade cultural. Reconhecer o impacto de diferenças socioculturais, evitando vieses e ajustando intervenções às características de cada paciente. Essa relação, sustentada pelo empirismo colaborativo, é o terreno fértil no qual a mudança cognitiva acontece. A aliança não é apenas efetiva, mas instrumental, pois viabiliza o processo de aprendizagem terapêutica. Estruturação e educação na TCC. Diferentemente das abordagens mais livres, a TCC é estruturada, didática e orientada a metas. Essa estrutura não engessa o processo, ela organiza e potencializa a aprendizagem. O terapeuta atua como educador, ensinando o paciente a compreender o funcionamento da mente, identificar pensamentos automáticos e aplicar estratégias de enfrentamento. As principais ferramentas da estruturação: estabelecimento de metas, objetivos específicos, mensuráveis e realistas. Por exemplo, retomar os exercícios 3 vezes por semana ou reduzir a evitação social. Estabelecimento de agenda. Define os tópicos de cada sessão, mantendo o foco e o ritmo. Ponte entre sessões. Conexão entre os conteúdos já trabalhados e os novos temas. O feedback, que são as devolutivas contínuas para reforçar aprendizados e corrigir distorções. E as tarefas de casa, que são as atividades entre sessões que permitem testar hipóteses e consolidar mudanças cognitivas e comportamentais. Essa combinação de estrutura e psicoeducação estimula o paciente a desenvolver autonomia, transformando-se gradualmente em seu próprio terapeuta. A TCC é uma terapia da razão e da experiência, mas também do vínculo e da empatia. Ela se sustenta em 3 pilares fundamentais: o modelo cognitivo, que explica como pensamos, sentimos, agimos; o empirismo colaborativo, que une o paciente e o terapeuta em uma relação investigativa; e a estruturação terapêutica, que transforma o processo em um caminho de aprendizagem e autotransformação. Mais do que reduzir sintomas, a TCC busca promover autonomia psicológica, resiliência emocional e mudança sustentável. Olá, eu me chamo Stacy e hoje nós vamos conversar sobre um dos temas centrais da terapia cognitivo-comportamental: os pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos são aquelas frases que surgem de forma rápida, quase automática na nossa mente, e que influenciam diretamente no que sentimos e como reagimos. Muitas vezes eles passam despercebidos, mas têm um poder enorme sobre o nosso humor, nossas emoções e até os nossos comportamentos. Compreender e aprender a lidar com eles pode transformar a forma como enfrentamos desafios como ansiedade, tristeza e autocrítica. Então fica aqui comigo que eu vou te ajudar a entender como funciona esse processo dentro da TCC e como é possível mudar a nossa relação com os nossos próprios pensamentos. Afinal, o que são pensamentos automáticos? Os pensamentos automáticos são cognições rápidas e involuntárias, que surgem em resposta a situações do nosso cotidiano. Por exemplo, não vou conseguir, todo mundo vai me julgar e isso é culpa minha. Esses pensamentos podem parecer inofensivos, mas eles moldam a nossa percepção da realidade. De acordo com Jesse Wright e Aaron Beck, os pensamentos automáticos estão logo abaixo da consciência, um nível chamado de pré-consciente, e são guiados por crenças mais profundas, chamadas de crenças nucleares. As crenças nucleares podem ser compreendidas como lentes invisíveis pelas quais enxergamos o mundo.
é a ótica pela qual vemos a realidade e a partir dela definimos nossas crenças, comportamentos e até os nossos ideais. Por exemplo, alguém com a crença de inadequação pode interpretar qualquer crítica como prova de que realmente não é bom o suficiente, usando de estímulos externos como viés de confirmação para uma crença já estabelecida. Essas crenças formam o que chamamos de esquemas cognitivos, estruturas mentais que filtram nossas experiências. Por isso, é importante lembrarmos que nem todo pensamento reflete a realidade. Muitas vezes eles são apenas interpretações automáticas, moldadas por experiências antigas. Saber que esses pensamentos existem é o primeiro passo. O segundo passo é aprender a identificá-los, e é isso que chamamos de rastreamento. Rastrear os pensamentos automáticos é como aprender a observar a mente em ação. Mas, como eles surgem muito rápido, o truque é prestar atenção nas emoções. Quando sentir algo intenso, ansiedade, raiva, tristeza, pergunte a si mesmo: o que eu pensei agora? O que passou pela minha cabeça nesse instante? Uma ferramenta muito usada no TCC é o registro de pensamentos com 3 colunas: situação, pensamento automático e emoção sentida. Por exemplo, em uma situação onde eu recebo uma crítica no trabalho, tenho o pensamento automático de sou péssimo no que faço, o que me faz sentir triste e com vergonha. Percebe? Situação, recebi uma crítica no trabalho. Pensamento, sou péssimo no que faço. Emoção, tristeza e vergonha. Esse tipo de registro ajuda a trazer para a consciência aquilo que antes era automático. Com o tempo, você começa a identificar os padrões de pensamentos, frases que se repetem e que mostram suas crenças centrais. Além disso, o terapeuta pode usar questionários, listas de pensamentos automáticos e até técnicas de imaginação para facilitar o processo. Depois de identificar o pensamento, o próximo passo é modificá-lo. E por quê? Porque muitos desses pensamentos são distorções cognitivas, ou seja, formas de pensar distorcidas e que nos fazem sofrer. Aaron Beck descreveu várias dessas distorções comuns como pensamento tudo ou nada. Se não for perfeito, então é um fracasso. Ou eu permaneço nesse relacionamento abusivo ou vou ficar para sempre sozinha. Catastrofização. Vai dar tudo errado. É quase como viver a lei de Murphy na própria mente. Tudo vai dar sempre muito errado. Personalização. A culpa é toda minha. Quando o indivíduo se coloca como o eixo principal do caos, único responsável por todo o caos. Supergeneralização. Falhei uma vez, então vou falhar sempre. É como se os cenários nunca pudessem ser diferentes. Abstração seletiva. Quando o indivíduo foca apenas nos aspectos negativos da situação, ignorando os aspectos positivos que ela pode trazer. Para corrigir essas distorções, a TCC usa técnicas como o questionamento socrático, que envolve fazer perguntas reflexivas como: qual é a evidência de que isso é verdade? Existe outra forma de ver essa situação? O que eu diria para um amigo que pensasse assim? Essa técnica tem como objetivo trazer reflexão ao pensamento automático, tornando-o mais fiel à realidade e mais empático. Outras técnicas incluem exame de evidências, que indica comparar fatos com interpretações. Eu realmente interpretei essa situação da forma mais fiel à realidade? Cartões de enfrentamento. São lembretes realistas para momentos de crise. Por exemplo, ninguém está me analisando tanto assim quanto eu penso. Já enfrentei situações de exposição social antes e eu lidei bem com isso. Reatribuição. Dividir responsabilidades em vez de assumir culpa total. Assumir que toda a nossa existência exige uma interação social e é atravessada por ela. Logo, não tem como algo ser 100% culpa minha. O objetivo dessas técnicas é desenvolver um pensamento mais equilibrado, realista e compassivo. Reestruturação cognitiva. A reestruturação cognitiva é o processo de substituir os pensamentos negativos por interpretações mais equilibradas. Por exemplo, pensamento original: eu sempre falho. Pensamento reestruturado: hoje foi difícil, mas eu já superei outras situações antes. Basicamente, consiste em reestruturar o pensamento de forma mais equilibrada e realista. A cada vez que essa substituição é feita, o seu cérebro aprende um novo padrão, e com o tempo, esse novo modo de pensar se torna automático e o antigo perde força. É como exercitar um músculo. Quanto mais pratica, mais forte ele fica. Agora faremos uma breve revisão do que nós aprendemos até aqui, e esses são 5 passos simples para aplicar a TCC no seu dia a dia. 1.
Observe as suas emoções intensas. 2. Pergunte-se: o que eu pensei nesse momento? 3. Anote a situação, pensamento e a emoção. 4. Questione: esse pensamento é realmente verdadeiro? 5. Substitua-o por uma versão mais equilibrada e racional. Lembre-se, o objetivo não é pensar positivo o tempo inteiro, mas pensar com mais justiça e clareza. Antes de encerrar, vamos falar um pouquinho sobre algo que complementa o trabalho cognitivo: as técnicas comportamentais. Na TCC, a parte cognitiva dos pensamentos e a parte comportamental das ações caminham juntas. Por exemplo, quando a pessoa identifica o pensamento, não consigo fazer nada certo, o terapeuta pode usar o ensaio comportamental, que consiste em simular situações e praticar novas respostas. Esse tipo de técnica ajuda a pessoa a testar na prática se o pensamento negativo é realmente verdadeiro. É um jeito de comprovar com ação o que já foi trabalhado cognitivamente. Outras técnicas comportamentais incluem programação de atividades prazerosas, para combater a inércia da depressão, exposição gradual para reduzir os medos e evitar fugas. Esse método pode ser utilizado como meio de desensibilização do sujeito com a situação temida. Treino de habilidades sociais, quando o medo de julgamento limita as interações. Essas práticas mostram, na experiência, que é possível agir diferente e que a ação também muda o pensamento. Agora, para ilustrar tudo isso, vamos a um exemplo de caso clínico simplificado. Imagine que Carla, uma jovem universitária que constantemente pensa: sou burra, nunca vou conseguir. Ela sente ansiedade antes das provas e evita estudar em grupo por medo de errar. Durante a terapia, ela aprende a rastrear esse pensamento automático e percebe que ele aparece sempre que se sente pressionada. A terapeuta então propõe 2 passos. 1. Cognitivo. Questionar a veracidade do pensamento. Será que nunca mesmo? Que evidências existem contra isso? 2. Comportamental. Planejar um ensaio de enfrentamento, estudando em grupo 1 vez por semana. Com o tempo, Carla percebe que consegue acompanhar o ritmo dos colegas e que, em alguns momentos, consegue até ajudar. Esse novo resultado enfraquece o pensamento negativo original e fortalece a crença de que posso aprender, só preciso de prática. Esse é o poder de unir o pensamento e a ação, o cognitivo e o comportamental dentro da TCC. Hoje aprendemos que os pensamentos automáticos fazem parte da nossa mente, mas que podemos aprender a identificá-los, questioná-los e transformá-los. Com o tempo, isso muda não apenas o que pensamos, mas também o que sentimos e como vivemos. A terapia cognitivo-comportamental nos ensina que não controlamos o que surge na nossa mente, mas podemos escolher como reagimos a isso. Obrigada por me acompanhar até aqui e continue aprendendo mais sobre a TCC nesse episódio. E me conta, você já percebeu algum pensamento automático que costuma te acompanhar? A depressão é uma das condições mais prevalentes em saúde mental, afetando milhões de pessoas em diferentes fases da vida. Na terapia cognitivo-comportamental, ela é compreendida não apenas como um conjunto de sintomas emocionais, mas como resultado de padrões cognitivos desadaptativos, comportamentos evitativos e reações fisiológicas associadas ao estresse crônico. O modelo cognitivo propõe que as emoções e os comportamentos são determinadas pela forma como o indivíduo interpreta os eventos e não pelos eventos em si, como discutimos em momentos anteriores. A partir dessa perspectiva, o tratamento da depressão envolve identificar, testar e modificar essas interpretações, promovendo o retorno gradual do senso de competência, prazer e esperança. Iniciamos pelo modelo cognitivo da depressão, que, de acordo com Aaron Beck, a depressão é sustentada por 3 componentes principais, conhecidos como a tríade cognitiva. Primeiro, visão negativa de si mesmo, como sou incapaz, não sirvo para nada. Segundo, visão negativa do mundo, as pessoas não se importam comigo. E terceiro,
visão negativa do futuro, nada vai melhorar. Esses pensamentos são alimentados por crenças centrais disfuncionais, ideias arraigadas que formam a base da autoimagem, e por crenças intermediárias expressas em regras e suposições do tipo: se eu não fizer tudo certo, então sou um fracasso. Quando ativadas essas situações estressoras, as crenças produzem pensamentos automáticos negativos, que desencadeiam emoções como tristeza, culpa e desesperança, além das reações comportamentais e fisiológicas que perpetuam um quadro depressivo. Vamos falar sobre a espiral descendente. A depressão se mantém através de um ciclo auto-perpetuante. O indivíduo perde energia, reduz atividades prazerosas, se isola e passa a interpretar sua inatividade como prova de incapacidade. Esse padrão é chamado de espiral descendente. A cada volta desse ciclo, o humor piora, a autoeficácia diminui e a sensação de impotência se intensifica. O papel da TCC é interromper esse processo por meio de intervenções graduais que reintroduzem ação, prazer e contato com o ambiente antes mesmo que a motivação surja espontaneamente. Vamos a algumas técnicas cognitivos comportamentais no tratamento da depressão. Primeiro, ativação comportamental, que é frequentemente o ponto de partida na TCC para a depressão. Ela parte do princípio de que o comportamento precede a motivação, ou seja, mesmo que o paciente não tenha vontade de agir, é a ação que reativa o sistema de recompensa cerebral e melhora o humor. O terapeuta e o paciente identificam atividades simples que possam gerar reforço positivo, como caminhar, cozinhar, organizar o quarto, tomar sol ou retomar um hobby. Essas tarefas são programadas de forma gradual, específica e mensurável, evitando metas amplas ou abstratas. Pequenas vitórias diárias restabelecem o senso de controle e competência, rompendo o ciclo de inércia. O exemplo, o caso de Meredith, uma gestante de 30 anos, chegou à terapia apresentando sintomas de depressão moderada, desânimo, culpa e isolamento. A primeira proposta foi simples: ir até o mercado e comprar frutas e verduras frescas. Para ela, esse ato simbolizava autocuidado e conexão com o bebê. Na sessão seguinte, Meredith relatou uma leve melhora no humor, mesmo sem uma grande conquista. Essa experiência inicial validou o princípio de ativação. Pequenas ações intencionais produzem efeitos emocionais significativos. A próxima é a programação de atividades, que é uma extensão da ativação comportamental, mas com foco no registro e a análise das experiências diárias. O paciente anota suas atividades em uma planilha, avaliando 2 eixos fundamentais: prazer, quanto de satisfação a atividade proporcionou, e habilidade ou domínio, quanto sentiu que teve controle ou competência. Ao visualizar os registros, é possível identificar padrões: horários do dia em que o humor é mais baixo, atividades que elevam a energia e comportamentos que perpetuam o mal-estar. O terapeuta utiliza esses dados para planejar mudanças de rotina e inserir ações que aumentem o prazer e senso de eficácia. Por exemplo, o caso de Juliana, de 22 anos, que apresentou um quadro de depressão grave após a morte do irmão. Ela passava os dias dormindo, comendo pouco e se afastando dos amigos. O terapeuta iniciou o trabalho com registro simples: anotar a cada hora o que fazia e como se sentia. Com o tempo, percebeu que pequenos momentos, como alimentar o cachorro
ou ouvir música traziam breves picos de prazer e de domínio. A partir disso foram definidas metas graduais, como tomar café da manhã fora da cama, caminhar até a esquina, enviar uma mensagem a uma amiga. Após algumas semanas, Juliana relatou um aumento de energia e passou a se sentir menos parada no tempo. O terapeuta reforçou cognitivamente essa percepção, destacando que a ação gerou sentimento e não o contrário. Equilíbrio decisório. Em casos de ambivalência, onde o paciente reconhece a necessidade de mudar, mas sente medo ou apatia, utiliza-se o formulário de equilíbrio de decisões. Essa técnica auxilia o paciente a listar de forma objetiva os custos e benefícios de mudar e os custos e benefícios de permanecer igual. Ao visualizar os prós e contras, a pessoa tende a perceber que manter-se no mesmo padrão costuma gerar mais prejuízos do que enfrentar a mudança. O exemplo de Charles, de 67 anos, aposentado, relatava solidão e desesperança após perder o contato com os antigos colegas de trabalho. Passava os dias assistindo televisão e sentia que não tinha mais função no mundo. O terapeuta aplicou o exercício de equilíbrio decisório. Nos benefícios de permanecer igual, Charles escreveu: "Não preciso me esforçar, evito rejeições." Nos benefícios de mudar, ele listou ter companhia e voltar-se a se sentir útil. Ao revisar o quadro, reconheceu que a inatividade reforçava a tristeza. A partir disso, foi introduzida uma nova tarefa: ligar para um amigo de infância. Essa ação desencadeou uma reaproximação social que se tornou o eixo central da melhora. A reestruturação cognitiva, em que à medida que o paciente começa a agir, surgem os pensamentos automáticos negativos. Não vai dar certo, ninguém vai gostar de mim. O terapeuta utiliza técnicas de reestruturação cognitiva baseadas no questionamento socrático para examinar e desafiar essas ideias. As perguntas são como: qual é a evidência de que isso é verdade? Haveria uma explicação alternativa para esse evento? Se fosse um amigo passando por isso, o que você diria para ele? Ajudam o paciente a adotar uma postura mais racional e compassiva diante de si mesmo. Com o tempo, as crenças disfuncionais, como sou inútil, dão lugar a pensamentos mais equilibrados. Posso não ser perfeito, mas tenho valor e posso aprender. O terapeuta na TCC atua como um facilitador de mudanças, combinando acolhimento empático com raciocínio científico. Ele ensina o paciente a monitorar pensamentos, testar hipóteses e avaliar resultados de forma objetiva. A relação terapêutica é pautada pelo empirismo colaborativo, que já foi tratado anteriormente, mas relembro. O terapeuta e paciente investigam juntos as distorções cognitivas, observam os efeitos das intervenções e ajustam as estratégias com base na experiência real. Essa parceria transforma o processo em uma aprendizagem ativa, em que o paciente se torna progressivamente o seu próprio terapeuta. Aqui finalizamos essa primeira parte, então agradeço a todos os colegas que engrandeceram o programa com muito empenho e generosidade. Reforço o convite para que você nos siga no Instagram, pois lá divulgaremos a segunda parte do programa. Lembrando, @podcast da turma, tudo junto. Aproveita e compartilha para aquela pessoa que também está na jornada da graduação ou que simplesmente gosta do assunto. Assim, além de difundir conteúdo de qualidade, você também nos ajuda a alcançar mais pessoas. Obrigado pela sua atenção.